Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa aula 47. Vamos dar continuidade, né, à resolução algébrica dos sistemas de equação do primeiro grau. Hoje nós vamos aprender um novo método, que é o método da adição. Antes de entrar no método propriamente dito, vamos conferir algumas coisas, né, para a gente ver se funciona a gente usar esses métodos ou não. Né? Vamos começar uma discussãozinha aqui com duas expressões algébricas. Eu tenho aqui uma expressão falando que 16 é igual a 8 vezes 2 e outra expressão falando que 9 é igual a 6 mais 3, né? Realmente, 16 é igual a 8 vezes 2 e 9 é igual a 6 mais 3. E se eu resolvesse somar essas duas expressões? Eu vou somar membro a membro, né? Eu vou somar aqui o primeiro membro e vou somar o segundo membro. O que vai acontecer? 16 mais 9 dá 25. Se eu somar do lado de cá também, ó, 16 mais 9 vai dar 25. Então, a gente acaba de ver que se eu tiver duas expressões numéricas e somar membro a membro, vai dar certo. O resultado dos dois membros tá ok. Ó, aqui eu coloquei duas expressões. 8 igual a 6 mais 2, chamei ela de 1. Menos 6 igual a menos 8 mais 2. E vou usar a mesma ideia do que a gente fez agora há pouco. E se eu somar essas duas expressões membro a membro? Se eu somar aqui o primeiro membro, 8 menos 6 dá 2. Aqui no segundo membro, ó, 6 mais 2 dá 8, menos 8 dá 0, mais 2 também dá 2. Ou seja, se eu somar membro a membro, também vai dar certo, né? Posso somar aqui, ó. Vou somar membro a membro, ó. 8 menos 6 dá 2. Né? Vamos escrever o 2 aqui. Aí do lado de lá, vou fazer um por um, ó. 6 menos 8 dá menos 2. 2 mais 2 dá 4. Tá? Ou seja, se eu somar membro a membro, 4 menos 2, 2. 2 igual a 2, ok. Posso fazer isso que dá certo. Se eu pegar uma das equações, no caso aqui eu peguei a segunda, multipliquei ambos os membros da equação 2 por menos 1. Ó, a primeira eu mantive e a segunda eu multipliquei por menos 1. Então, vai trocar o sinal de todo mundo. O menos 6 ficou 6, o menos 8 ficou 8 e o 2 ficou menos 2. Se eu fizer isso, continua valendo a questão da ideia da soma, de somar os membros e dar certo? Sim. Olha aqui, ó. 8 mais 6, 14. 6 mais 8, 14. E 2 menos 2 dá 0. Então, ficou 14 igual a 14. Também deu certo aqui somar membro a membro. Se eu tivesse feito assim, ó, multiplicar os membros da igualdade 1 por 2. Então, agora a igualdade... multiplicar os membros, desculpa, da igualdade 2 por 2. Tanto faz, poderia ser da 1, né? Mas aqui no exemplo eu multipliquei da igualdade 2. Então, a igualdade 1 eu mantive, né? Não aconteceu nada com ela. E aí, eu mexi na igualdade 2. Poderia ter mexido na 1, são só exemplos aleatórios, tá, gente? Peguei aqui a segunda expressão, multipliquei todo mundo por 2. Então, ficou menos 12, menos 16 e 4. E aí, vamos verificar se dá certo esse negócio de fazer a soma dos dois lados. 8 menos 12 dá menos 4. 6 menos 16 dá menos 10. 2 mais 4 dá 6. Menos 10 mais 6 dá o menos 4, que estava lá no primeiro membro. Então, também não tem problema nenhum se eu multiplicar os membros da igualdade 2 por 2. Se ao invés de multiplicar, eu dividir por 2, também posso fazer isso, ó. Dividir todo mundo por 2. Ficou menos 3, menos 4, 1. Então, aí, se eu fizer do lado de cá, 8 menos 3 dá 5. 6 menos 4 dá 2. 2 mais 1 dá 3. 2 mais 3 dá o 5 que dava lá no primeiro membro. O que eu quero mostrar para vocês com isso? Quando eu tenho duas expressões, se eu somar primeiro membro e segundo membro, vai dar certo a igualdade. E se
caso eu precisar multiplicar alguém ou dividir alguém, né, multiplicar por menos 1 ou multiplicar por qualquer outro número, ou dividir, contanto que eu faça isso com a expressão inteira, também continua funcionando a igualdade. Para que eu estou falando isso? Porque essa é a ideia do método da adição. É isso que a gente vai usar para poder resolver pelo método da adição. A gente vai somar duas expressões e vai modificar elas de acordo com a nossa necessidade, já que a gente viu que não tem problema nenhum se a gente multiplicar, se a gente dividir alguma expressão. Por exemplo, ó, eu coloquei aqui 2x mais y igual a 3, x mais y igual a 1. Posso resolver pelo método da substituição? Posso. Poderia isolar o y, que tá fácil, poderia isolar o x, poderia isolar esse outro y, tanto faz. O método da substituição tá tranquilo aqui, dá para fazer. Só que hoje nós vamos aprender pelo método da adição. E a ideia de resolver pelo método da adição é o seguinte: eu vou somar, é adição, vou somar as duas expressões, igual a gente estava somando no slide anterior. Quando eu somar as duas expressões, eu tenho duas incógnitas. Eu tenho que somar de tal forma que uma delas suma. Porque sumindo uma, eu resolvo a outra. Então, essa é a ideia do método da adição. Aqui, por exemplo, quem que está fácil de desaparecer é o y. Como que eu faço para o y desaparecer? Eu penso o seguinte, aqui eu tenho um y. Quem quiser o 1, né? 1 menos 1 dá 0. Então, se aqui fosse menos, eu já poderia cortar o y. Como não é, eu vou fazer c. Porque a gente já viu no slide anterior que não tem problema se eu pegar a minha equação e multiplicar ela inteira por menos 1. Foi isso que eu fiz. Eu multipliquei a equação de baixo inteirinha por menos 1. Por quê? Porque aí ficou menos y, e aí eu posso cancelar e trabalhar só com o x. A ideia é, cancela o y, trabalha só com o x, ou cancela o x e trabalha só com o y, um dos dois. Tá? A gente pode escolher. Por exemplo, se eu quisesse cancelar o x e não o y, eu pensei no y porque o y tá mais simples. Mas se eu quisesse cancelar o x, ó, aqui o x é 2, aqui o x é 1. Eu penso o seguinte: quem quiser o 2? O menos 2. Então, eu viria aqui na de baixo e multiplicaria ela por menos 2 para o x sumir, tá? Então, o que eu fiz aqui? Conservei a primeira, 2x mais y igual a 3, multipliquei a segunda por menos 1, porque eu escolhi, eu poderia ter multiplicado a primeira, tá? Então, ficou 2x mais y igual a 3, a de baixo eu vou multiplicar ela inteirinha por menos 1. Então, essa de cima aqui não vai mudar nada, nós vamos multiplicar a de baixo por menos 1. Vai ficar menos x, menos y e menos 1. Feito isso, nós vamos somar mesmo, vou fazer uma adição, vou somar membro por membro, igual a gente estava fazendo até agora, só que a gente estava fazendo só com um número. Agora a gente tem a letra. Então, ficou 2x menos x, sobrou um x só. Y menos y dá 0. Essa é a ideia do multiplicar por menos 1, para eu cancelar o y. Então, a ideia é você cancelar alguém para poder trabalhar só com o outro. E 3 menos 1, 2, achei o x. X está prontinho, x igual a 2. Esse x que eu achei, eu vou voltar em alguma das equações e vou achar o y. Qual das equações? A que eu quiser. Eu escolhi a de baixo, poderia escolher a de cima tranquilamente, tá? Escolhi a de baixo, x mais y igual a 1. No lugar do x eu vou colocar 2. 2 mais y igual a 1, o 2 passa para lá negativo, então y igual a 1 menos 2, y igual a menos 1, tá? E aí a gente pode usar aquela ideia do conferir, né, gente? Ó, 2 vezes 2, 4, menos 1, 3. Aqui 2 menos 1, 1. Está correta a nossa resolução. Então, a ideia é você multiplicar uma das equações de tal forma que você cancele uma das letras, ou x ou y, para trabalhar só com uma. E depois você acaba substituindo o valor na outra. Vamos ver mais um exemplo. Nesse exemplo aqui tá fácil, ó, tá? Já tá prontinho, ó, já posso cortar, ó, y com y, né? Não vou precisar multiplicar ninguém. Não preciso multiplicar por menos 1, nem dividir, nem multiplicar nada. Então, simplesmente já vou somar aqui que já vai dar certo, ó. 2 mais 3, 5, y menos y, 0, 6 mais 4, 10. O 5 que está multiplicando passa dividindo, x igual a 2. Aí eu pego esse x igual a 2, eu escolho, posso escolher tranquilamente, qualquer uma das duas vai dar certo.
eu escolho uma delas para eu poder achar o valor do y. No lugar do x eu coloco 2, então vai ficar 2 vezes 2, né? Porque 2x é 2 vezes x, menos y igual a 6. 2 vezes 2, 4, menos y igual a 6. Deixo o y aqui, passo 4 para lá, negativo. Menos y igual a 6, menos 4. Menos y igual a 2, então eu multiplico por menos 1, y igual a menos 2. E sempre confere, tá, gente? Porque aí vocês já vão saber se o exercício de vocês está correto ou não. Então, eu vou vir aqui, ó, no lugar do x eu coloco 2. 2 vezes 2, 4. 4 menos o menos 2, menos com menos mais, 4 mais 2, 6, ok. 3 vezes 2, 6. 6 menos 2, 4, ok. Então, está correta a nossa solução. 2 e menos 2. Nunca esqueçam de colocar a solução e nunca esqueçam que o x vem primeiro na solução de vocês. Aqui eu coloquei um outro exemplo, tá? Também é um sistema de equações do primeiro grau, porém a gente tem que montar, né? Um probleminha para a gente montar. Então, vamos lá. Há um mês, Márcio tem guardado todas as notas de R$2 e de R$5 que recebe de troco. Ele tem um total de 25 notas. Então, eu já tenho que saber, eu tenho que adotar quem é o de R$2, quem é o 5, eu posso escolher. Eu escolhi chamar as notas de R$2 de X, as notas de R$5 de Y, tá? Então, tem que estar bem... Tem que estar certo isso na cabeça de vocês, porque na primeira equação não faz tanta diferença, mas na segunda faz. Então, você tem que saber quem você chamou de X e quem você chamou de Y. Sabe-se que Márcio tem ao todo R$89. Determine quantas notas de cada valor ele tem. Então, é assim, ele tem um total de 25 notas. Essa é a primeira informação, a gente vai escrever a primeira equação. Então, se eu pegar as notas de 2, que eu chamei de X, mais as notas de 5, que eu chamei de Y, ele tem um total de 25 notas. X mais Y igual a 25. Em dinheiro, né, não em quantidade de notas, em valor, ele tem R$89. Então, o que eu faço? Por exemplo, se eu tiver 5 notas de R$2, o que eu faço? Eu faço 5 vezes 2, porque aí eu sei que eu tenho R$10. Se eu tiver 6 notas de R$5, então eu tenho 6 vezes 5, que é igual a R$30. Ou seja, como que eu faço para chegar nesse 89? Eu vou multiplicar a quantidade de notas de R$2 por 2, né? Porque se eu tiver uma nota de 2, eu tenho R$2. Se eu tiver 2 notas, eu tenho 4. Se eu tiver 3 notas, eu tenho 6. Se eu tiver 4 notas, eu tenho 8 e assim por diante. Então, 2x mais 5y, né? O 5 multiplicado pela quantidade de notas de 5. Aí, somando esse meu valor em dinheiro, vai dar R$89. Essas são as minhas duas equações e agora a gente vai resolver elas pelo método da adição, tá? Posso escolher o método da substituição? Posso, mas aqui a ideia é o método da adição. Então, é assim, como que a gente começa? Você tem que pensar o seguinte, eu tenho que eliminar uma das letras para resolver a outra. Qual delas eu vou eliminar? A que eu quiser, tá? Então, eu vou pensar o seguinte, eu quero tirar o x daqui, não quero mais o x aqui. Como eu tenho 2, para zerar o 2, eu preciso do menos 2. Então, eu venho aqui na primeira linha e multiplico por menos 2, que foi o que eu fiz. Se vocês quisessem começar eliminando o y, o que vocês fariam? Multiplicariam a primeira linha por menos 5, que é quem zera o 5 aqui. Dos dois jeitos dá certo. Só que se eu zerar o y, eu acho o x primeiro. Se eu zerar o x, que foi o meu caso aqui, eu acho o y primeiro, mas as respostas vão ser as mesmas, tá ok? Então, multipliquei a primeira linha por menos 2. Tem que multiplicar todos os termos. Menos 2x, menos 2y igual a menos 50. A segunda linha permanece e nós fizemos a soma aqui, ó. Cortou, 2 menos 2 dá 0, 5 menos 2 dá 3, 89 menos 50 dá 39, passo 3 dividindo, 13, y igual a 13, ou seja, eu tenho 13 notas de R$5, porque eu adotei lá no início que o y é os R$5. Depois eu escolho qualquer uma, eu sempre costumo escolher a mais fácil tá essa daqui, x mais y igual a 25. No lugar do y eu ponho 13, né? Passo o 13 para lá subtraindo, eu tenho 12 notas de R$2. Dá para conferir, gente. Se eu tenho 12 notas de 2,
12 vezes 2 dá 24. Então, aqui eu tenho 24 em R$2. Depois, eu tenho 13 notas de 5, 13 vezes 5 dá 65. E se eu somar 24 mais 65, dá 89, que é a informação que o exercício deu pra gente. Certo, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.